Fala galera, aqui é o professor Caju. Vamos para mais uma resolução comentada, prova da FUVEST 2017, questão de geometria espacial, matemática, claro. E ela diz o seguinte: um reservatório de água tem o formato de um cone circular reto. O diâmetro de sua base, sua base que está apoiada sobre o chão horizontal é igual a 8 metros. Se sua altura é igual a 12 metros. A partir de um instante em que o reservatório está completamente vazio, inicia-se seu enchimento com água a uma vazão constante de 500 litros por minuto. O tempo gasto para que o nível de água atinja metade da altura, não metade do volume, metade da altura do reservatório de aproximadamente, aí tem as opções, e vem o NOT a DOT, ou dados da FUVEST, dizendo que π é aproximadamente 3,14. O volume V do cone circular reto de altura h e raio da base R é 1/3 de πr ao quadrado vezes h, o que você já deveria saber. A FUVEST está sendo boazinha com você. O que nem sempre é um bom sinal, mas pode ser que ela está sendo boazinha aqui porque ela quer ferrar depois, mas não é sempre assim, não. Então, beleza, eu vou fazer aqui um cone, vamos lá, um cone aqui, tuf, tuf, ok, beleza, que eu podia fazer tracejado também, vocês não acham? Beleza, aí aqui eu tenho a altura do cone, não ficou muito reto não, né, gente? Fazer assim, aqui. Aí aqui eu tenho a altura do cone. E aí eu quero que atinja metade da altura. E ele me disse que a altura é 12. Então eu quero que ele chegue até a metade da altura, digamos aqui. Eu tenho que a altura dele é 12. Então esse pedacinho daqui até aqui, né? Vai ser 6. Beleza? Olha só, quando eu cortei isso aqui, quando eu cortei essa altura aqui, o que que eu tenho se eu fatiar a figura aqui, ó? Eu tenho uma secção transversal, não é isso? E eu acabo formando um outro cone aqui, ó. Eu acabo vendo um cone dentro do cone, um cone menor, certo? Então, o que que eu sei? Eu sei que o volume de água vai ser o suficiente para encher isso aqui, ó. Metade da altura do cone. Tá vendo que é importante desenhar? Tá vendo que eu sempre digo que é para desenhar? Então, façam desenho. Vocês viram como eu desenhei o cone? Façam igual, treinem. Bem, eu sei que são 500 litros por minuto e eu quero quantos minutos, horas e minutos ele gasta. Então, preciso descobrir quanto é o volume disso aqui em litros, beleza? Mas como que eu calculo o volume disso? Aí ou você decora a fórmula do tronco do cone, que eu não vou usar aqui, porque a FUVEST geralmente não gosta de decorar essa fórmula. Normalmente ela assume que você sabe como chegar nela ou por que se chega nela, que é pegar o volume do cone inteiro e tirar o do cone menor aqui, que é semelhante ao cone grande, aí sobra esse tronco de cone que é o que vai encher de água, tá? Então eu vou usar essa ideia, até porque ele me deu a fórmula, explicitamente me deu a fórmula do volume do cone, não do tronco de cone, tá? Bom, mas eu preciso do raio da base desse cone pequeno, porque eu tenho o raio da base do cone grande, ele falou que o diâmetro é 8, portanto o raio é 4, e eu preciso do raio aqui. Só que, como eu falei, quando você fatia transversalmente um cone, você adquire um cone, você forma um cone menor semelhante ao primeiro. E eu vou chamar o R desse cone aqui menor de Rzinho. Como ele é semelhante, as grandezas lineares, que seriam, por exemplo, altura, raio da base, geratriz, elas são, a razão dá sempre o mesmo valor, uma constante de proporcionalidade. Então, eu posso falar que o raio do cone pequeno está para o raio do cone grande, assim como a altura do cone pequeno, que eu sei que mede 6. Como que eu sei? Como que eu sei? 12 é o total, aqui é 6, então aqui é a outra metade da altura, é 6. Continuando, então a altura do cone pequeno está para a altura do cone grande. Pronto, já tenho o raio do cone pequeno, 2
metros. Bom, eu tenho o raio do cone pequeno, agora eu faço a fórmula para calcular o tronco, que é volume do conezão menos volume do conezinho. Esse Czinho é para Czinho minuto, parece um R, tudo bem, mas é um Czinho pequenininho, tá? Então vamos lá? Vai ficar volume do conezão 1/3 de π Rzão ao quadrado vezes Hzão, porque é do conezão, tá? Do conezinho, 1/3 de π vezes Rzinho ao quadrado vezes Hzinho. Beleza? Dá para pôr em evidência 1/3 de π, né? 1/3 de π em evidência, tem nos dois termos. Aí π eu vou trocar daqui a pouco, gente, porque é 3,14, eu não vou simplificar aqui não. Eu vou, como ele quer um resultado mais ou menos exato, ele deu 3,14, ele tem um porquê de não ter dito que π era aproximadamente 3. Eu vou deixar o π por enquanto de boa aqui. Aqui vai ficar Rzão, já vou substituir, né? Rzão ao quadrado 4 ao quadrado vezes Hzão, que é 12, menos Rzinho ao quadrado, Rzinho é 2 ao quadrado, vezes Hzinho, que é 6. Aí vai dar 1/3 de π, que multiplica 16 vezes 12. Vai precisar fazer isso? Não sei se vai precisar, gente? Parece que não. Ah, vai, tudo bem. Vamos fazer continha. Às vezes é bom. 32, 16, 2, 9, 1. 192 menos 4 vezes 6, 24. Continuando, vou escrever que isso aqui é o volume do tronco de novo, para a gente não esquecer, tá? Isso aqui é o volume do tronco que eu estou calculando. 1/3 de π, 192 menos 24. Bom, eu fiz a conta certa aqui. 232, 66, 9, 192. E aqui 6, 4, 24. 192 menos 24, se eu tirar 20 dá 172. Se eu tirar 2, 170. Se eu tirar mais 2, 168. 168. 8 mais 1, 9. 9 mais 6, 15. Oba! Se a soma deu 15, 15 é divisível por 3, então 168 é divisível por 3. Vai dar 5 vezes 3, 15, falta 1, desce o 8, 6 vezes 3, 18. Então eu tenho aqui 56 π. Qual a unidade de medida que eu estou usando aqui? Tudo em metro, então é metro cúbico. Metro cúbico. Beleza, metro cúbico. Aí eu tenho agora o volume do tronco do cone, né, gente? Eu tenho o volume do tronco do cone, e eu tenho que converter isso para litros. Só que aí eu sei que 1 metro cúbico são 1.000 litros. Então, se eu quero converter metro cúbico para litro, basta multiplicar por 1.000. Vai ficar 56.000 vezes 10 ao cubo, π litros. Pronto. Agora, se eu tenho esse volume aqui em litros para encher, e ele enche 500 litros por minuto, se eu dividir quantos litros pela velocidade, que é litros por minuto, se concorda se fossem 1.000 litros, ia o quê? Ia ser 1.000 por 500, ia demorar 2 minutos. Se fossem 1.500 litros, iam ser 3 minutos, porque 500 litros a cada minuto. Então, basta eu dividir o volume total pela velocidade, pelo volume por minuto, que vai já dar a resposta em minutos, certo? Então, o que eu vou fazer? Já que aqui ocupou todo o espaço, eu vou anotar aqui 56 vezes 10 ao cubo π litros. Vou apagar aqui, se você não anotou, volta o vídeo e anota depois, ou anota depois. Sobrevivente aqui, vai embora. E aí eu quero o tempo, chamar de t. O tempo vai ser 56 vezes 10 ao cubo vezes π dividido por 500. Ó, 1.000 por 500 sobra 2. Então vai dar um tempo de 2 vezes 56, que dá 112 π. Agora eu vou trocar o π por 3,14, porque não tem mais para onde escapar agora, né? 112 vezes 3,14, porque ele pediu para usar 3,14. Vamos ver quanto dá. 3,14 vezes 112. 8, 2, 6, 4, 1, 3, 4, 1, 3. 8, 6, 11, vai 1, 3, 4, 5, 3, 2 vírgulas, 351,68
minutos. 351,68 minutos, aproximadamente, né? Esse valor exato, na verdade, né? Minutos, agora ele tem aqui, ele quer aproximadamente quantas horas aqui? Aqui, professor, divide por 60. Gente, também não precisa toda hora ficar dividindo por 60, né? Pelo amor de Deus. Aqui basta fazer o seguinte, né? A cada 60 minutos dá 1 hora, né? Eu tenho que converter isso aqui para hora e minuto, certo? Então, olha, aqui chegou quase ao 360, dá quase 6 horas. Se eu pegar 5 horas, dá 300 minutos. Então, se eu tirar 300 minutos disso aqui, vão dar 5 horas. E sobra o quê? 51,68 minutos. Então, é aproximadamente 5 horas e 50 minutos, tá? Aproximadamente, ele deixou 5 horas e 50 minutos. Letra C de casa. O que você aprendeu aqui? Não para essa questão, mas para geral. Que você pode fazer semelhança de figuras geométricas, grandezas lineares são proporcionais. Outra, que você pode deixar o π para calcular no final, já que você colocar 3,14 antes, você ficava dando um monte de número com vírgula, as contas iam ficar sempre grandes, chatas, né? Você viu que eu deixei para o final, só teve uma conta mais chatinha, olha lá. São esses detalhes que servem para dezenas, centenas de questões semelhantes a essa que você tem que aprender. Então continue praticando. E quando assistir uma resolução, preste atenção nessas técnicas de resolução, né? Eu fui atrás do volume do tronco, porque eu tinha velocidade para poder encontrar o tempo. Era basicamente velocidade ΔS por ΔT, só que aqui era uma variação do volume, né? Era a variação do volume, era em litros por ΔT. Então, se eu queria o tempo, eu tinha que achar a variação do volume, que era começou vazio e encheu metade, e eu tinha já a velocidade, e dividir a variação de volume pela velocidade. Eu nem escrevi essa forma porque foi intuitivo. Por que foi intuitivo? Porque eu desenhei, porque eu visualizei, porque eu imaginei. Não esqueçam disso. Até nossa próxima resolução. Continue praticando.